Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência cada manhã ao abrir seus olhos e viva a esperança no seu coração. Palavra de Rei. Iria voltar para buscar a sua igreja. Este ministério tem um objetivo. Qual é o objetivo desse ministério? É te incentivar, você que está do outro lado, a buscar a presença de Deus, a ler a Bíblia, buscar conhecimento, despertar para as palavras deste livro, que nos dá a orientação para se chegar a Deus. Foi colocado o manual do fabricante para conosco, e este manual está bem vivo e presente. A sua palavra, ela é imutável. Deus tem sempre nos dado grandes bênçãos, grandes livramentos, tantas oportunidades que o Senhor tem colocado para nós. Então Deus está sempre conosco. Esse Deus é que eu procuro apresentar para você, para que você venha ter confiança e fé nele. E como nós vamos alcançar isso? Através de lendo a sua palavra, buscando no manual do fabricante. Eu não estou aqui pregando religião, não estou aqui pregando placa de igreja. Sim, eu estou divulgando o Evangelho, que eu sempre cito, Lucas 24:47, anunciar Jesus Cristo para o arrependimento, para todas as nações, e principalmente para Jerusalém, para minha, para a tua casa. Esse é o dever de todo aquele que se coloca para propagar, falar das boas novas, anunciar o nome do nosso Salvador, dizer que o fim está próximo e que nós vamos prestar conta dos nossos atos. E está muito mais perto do dia de nós estarmos na presença do justo juiz para ouvir a sua sentença. E eu te convido, quando ainda há tempo, para buscar a sua face. Lembre-se de uma coisa: Deus é onipresente, está em todo lugar, é onipotente por sua grandeza, é onisciente, que sabe que tudo que passa na cabeça de um homem, porque Ele é Deus. Eu quero te convidar a abrir em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Nós vamos ler até o 35. Nós falamos que cremos em Deus, acreditamos em Deus, que estaremos ao seu lado todos os dias. Cremos. Mas onde está essa crença? Aonde está essa fé? Cuidado. Aonde você está alicerçando a sua fé? Se é em Cristo ou se são nas coisas pertinentes a este mundo? Coisas que são passageiras, momentos ilusórios, que podem muito bem desviar o nosso foco, que é a salvação de Cristo, fazendo-nos desviar de princípios, deturpando valores, não obedecendo mandamentos, diretrizes que este Deus, zeloso, justo, amoroso, piedoso, amoroso porque quer todos ao seu lado. Este é o Deus que eu quero te apresentar. Mas antes disso, vamos orar para agradecer este momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais um sábado, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para falar da Tua palavra, nos deleitar do Seu ensinamento e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. O homem não tem nada para te oferecer, mas Tu, Senhor, o Criador dos céus e da terra, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Tu és Deus. Antes que o firmamento se elevasse, Tu já eras Deus. Antes que todo o cosmos viesse a existir, Tu és Deus. Senhor, que nesta noite, eu e meus irmãos que estão assistindo, possam entender, através da Tua palavra e com a ajuda do Espírito Santo Teu, entender o que Tu queres para a nossa vida.
Por isso eu te agradeço, Senhor. Fica conosco mais essa noite. Abra o nosso entendimento e amoleça o nosso coração. E a tirar de nós as escamas de nossa visão, para que olhos humanos carnais sejam transformados em olhos espirituais, para ver a dimensão da tua graça e do teu poder e da tua misericórdia para com nossas vidas. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falamos muito em fé, mas às vezes nós nos desviamos e nos deixamos se levar por situações. Quem nesse mundo não passa por luta? Quem por esse mundo não passa por aflições? Quem nesse mundo não passa por apertos? Todos nós passamos, mesmo das as esferas mais de poder aquisitivo. Todos nós temos sempre uns momentos. E como devemos nos comportar? Eu quero te dar a receita. Lendo e buscando a presença do nosso Deus. Você acredita que este Cristo que eu te apresentando, ele é a verdade? Você acredita mesmo? Você crê nele? Você acredita que ele, somente ele, e quem ouvir as palavras dele, crer nele? Dá uma olhada em João, rapidinho. Evangelho de João 12:44. Evangelho não é, a Bíblia diz. Nosso ministério tem a responsabilidade e o dever de te incentivar a ler a Bíblia. Não é o cara ler um texto e começar a falar o testemunho, que é, na verdade nem testemunho, é testemunho. Não, nós temos a oportunidade para pregar a palavra de Deus. Então aqui, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 44, diz assim: Então Jesus exclamou: Quem acreditar em mim, somente em mim, mas em mim, acreditará naquele que me enviou. E quem enviou? Deus Pai. Se você acredita nesse Cristo, você acredita nas promessas de Deus, no Cordeiro de Deus, que veio a este mundo padecer e nos resgatar e nos reabilitar novamente, sim, nos reabilitar novamente na presença de Deus através do sacrifício do seu Filho amado para nos alcançar. Está aí uma grande demonstração de amor do nosso Deus para conosco. Colocou o seu Filho. Que? Então, o Evangelho de João 12:44, quando Cristo exclama, quando Jesus estão falando de que você ama a Deus, então Jesus aqui exclamou: Quem acreditar em mim, somente em mim, mas sim acreditará naquele que me enviou. Acredite em Jesus mesmo. Mas nesse texto que nós vamos aqui, de Mateus 26, do 31 ao 35, nem todos que dizem, às vezes caem, falham. Você aí, eu creio em Jesus, eu estou firme na rocha. Mas muitas das vezes, como somos provados, às vezes por não estar realmente firmado, nós caímos. Mas graças ao sacrifício daquele que não se negou, que não recuou, que chorou, nos amou e nos resgatou, tivemos a oportunidade da segunda chance. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 31, diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós, esta noite, vós escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois de ressuscitar, eu irei. Depois de ressuscitar, ele que está falando, eu irei para com vós, para a Galileia.
Mas Pedro respondeu e disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Interessante, né? É muito interessante. Ah, o barulhinho abençoado. É muito interessante esse barulho todo que fizeram. Tá? Às vezes falamos que estamos com Deus. A gente faz aquele barulho. Eu até brinco. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um fogo no espírito. E sapateia, e pula, e rodopeia, e faz toda aquela macaquice. Mas quando está na prova e não está afirmado, alicerçado na rocha, começa a se maldizer. Começa a negar a sua fé. Começa a dizer não. E quando alguém diz assim: tu não é crente? Está reclamando, está murmurando. Não, quem foi que te falou que sou crente? Eu tenho todo o direito de manifestar o meu repúdio. Eu tenho todo o direito de questionar, as coisas estão ruins. Quando é que vai melhorar? Meu Deus! Ainda querendo botar Deus na parede. Quem és tu? Lembra do 2º mandamento de Deus? Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Por aí tu já vem. Perdão, não é o 2º, é o 3º mandamento. E esse é o capítulo 20, 17 antes, tá? O 3º mandamento. O velhinho está ficando com a mente meia fraca, mas é o 3º mandamento. Não tomar o nome do nosso Deus em vão. E Êxodo capítulo 20. Bom? Peço perdão. Não posso fazer os meus irmãos errarem. Mas vamos lá. A gente diz que serve a Deus. Mas logo no começo eu falei que quando Cristo, lá em João 14:44, quando ele exclamou: quem acreditar em mim, somente em mim, acreditará naquele que me enviou. Os discípulos, quando Cristo fala aqui em Mateus 26, dizendo que iriam partir, o seu rebanho seria espalhado, que o Filho do Homem seria entregue aos escarnecedores, aí o crentão pula logo. Pedro, no versículo 33, Mateus 26, 33, mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O que ele estava dizendo? Quando todos perdessem a confiança, não ficasse ali perplexo com aquela afirmação de Jesus, que iria ser entregue, iria morrer, ele falou que não, ele seria ali a rocha firme na presença, estaria com Deus a todo momento. Às vezes nós falamos que estamos com Deus, mas em não nos policiarmos, entender que nós somos seres humanos frágeis e que dependemos totalmente da força e do vigor da sua palavra, que a palavra de Deus é que nos dá a fé, que nos faz nos manter e acreditar. Aonde é que tu está te alimentando? Na palavra de Deus? A tua fé está sendo consolidada na palavra de Deus, ou a tua fé está sendo consolidada na porcaria de um pano que é feito na tecelagem, que é levado para uma impressora e é colocado para te induzir a entender que aquele amuleto ali é que vai ser um intercâmbio entre você e Deus? Ou será que eu vou ter que botar um copinho d'água na frente do meu televisor
e vou orar, e quando você terminar de orar, tomar aquela água e ali você receberá a bênção. Para aí! Se essa água é tão abençoada, eu não vou tomar, eu vou logo tomar um banho nela. Quanta besteira! Isso é feito geralmente para as pessoas que ainda estão caminhando na fé. Mas você já está com 1 ano, 3 anos, 4 anos, já está gagá, ainda está atrás de subterfúgio, de amuleto. Onde é que você está buscando isso? Na loucura do homem? Então rasga a Bíblia. Jeremias 33, clama a mim, que eu dos céus te ouvirei. Mas antes de eu te ouvir, fala o seguinte: me dá um copo d'água que eu estou com sede. Não, antes de me ouvir, bota aquela toalha na cabeça, para fazer que nem o que pá. Antes de tu falar comigo, toca na arca primeiro. Não, faz o seguinte: antes de fazer um churrasco, faz uma fogueirinha ali e diz que essa fogueira é santa. Aí sim eu vou te atender. Quanta besteira! Jeremias 33:3, clama a mim que do céu eu te ouvirei. Eu falei no começo que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar. E você ainda está viajando nessa. Para de tomar leitinho, é hora de pegar uma coisa sólida, de se alimentar da palavra. Crê em Cristo e crê em quem enviou Ele, foi Deus. Ou você está falando que nem Pedro: não, eu acredito, eu sou firme, eu sou forte. Aí você vai ver o que vai acontecer. Só existe nada desses amuletos, canetinha. Só existe um mediador. Não é arca, não é fogueira santa, não é caneta, nada disso, não é toalhinha, essa besteirada toda. É a palavra de Deus. Só um intermediador, chama-se Jesus Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque há um só mediador de Deus, um só entre Deus e os homens, chama-se Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E aí, meu amado, o que tu ainda está perdendo tempo com isso? A igreja do engano é assim. Sempre fica inventando, e é um sabão para lavar. Vai lavar tua mente, meu irmão. Vai ler a Bíblia. Tu não diz que crê, que confia? Se o próprio Cristo em João 12:44 exclamou dizendo: aquele que acredita em mim, somente em mim, acreditará de quem me enviou. E como eu falei em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, só há um mediador, não é a porcaria do sabão, da caneta, nem da arca. Isso aí foi usado naquele tempo que ainda o homem precisava entender que a fé, a comunhão com Deus, é muito mais do que isso, é intimidade. Por isso que em João 4:24, que ele procura, Evangelho de João 4:24, ele está à procura de verdadeiros adoradores, no espírito, na comunhão, na essência. E na verdade, vivendo todos os dias. Mas qual é essa verdade? Ouvindo a palavra de Deus. E como é que eu vou entender e buscar ouvir se eu estou ouvindo só o homem, com a toalha, com o manto, com todas essas coisinhas, com a rosa? Não. A gente começa a consolidar a nossa fé. Paulo coloca em Romanos 10:17 que a tua fé ela vai acrescentar, ficar firme. A fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Você ouvindo a palavra de Deus, você acredita? Você vai entender que Jesus, quando exclamou ali, dizendo que Ele, você tem que acreditar nele, acreditando nele você vai saber e crer que quem enviou foi Deus Pai para te dar a oportunidade neste dia. Eu vou falar, minha mulher está aqui do lado, vai ir. Outro olha aqui, agora é só vitória, agora é só vitória. Rapaz, acabou o dinheiro, não recebi, acabou o gás, e agora? Vai lá pro lado, pega um graveto, faz um fogo, a tua mão não vai cair. E dá glórias a Deus. Mas começa a se desesperar.
Estou falando tudo isso porque Pedro aqui se desesperou. Tava machão pra caramba o Pedro, né? O Pedro tava machão. Por mais que os outros se escandalizem, eu, Senhor, não vou te abandonar. Vamos ler mais um pouquinho. E disse-lhe Jesus, Mateus 26, 34, Jesus falando para Pedro, lá pro carro, bambambam, né? E disse Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Deus sabia, Cristo sabia que ele iria negar. Era muita arrogância, né? Não, todo mundo podia ficar, ele não, Senhor, eu estou do teu lado. Pode acontecer situações aqui na igreja, na minha vida, mas eu estou firme na premissa. Olha, cuidado, tu que pensas que está de pé, tu é matéria, tu precisa estar sempre firmado em Deus. Vai cair? Vai. Nós estamos sempre sofrendo invertidas. Se você me perguntar se eu me aborreci, hoje eu tinha um dia de paz, graças a Deus. Mas ontem eu estava num dia daquele agitado. Tinha nem que eu queria esganar, mas eu dai-me paciência, não é fácil. Quem foi que disse que é fácil servir esse Deus? O próprio Evangelho de João 16, 33 diz que nós teríamos aflições, lutas, mas ele pede para que possamos ter bom ânimo. Não é fácil. Vivemos num mundo onde valores estão sendo deturpados, princípios estão sendo negados, famílias sendo bombardeadas, direitos sendo violados, o errado se tornando certo pela escória da sociedade. E aí? Fica complicado. Hoje você ser honesto, nesses tempos, está sendo crime. Mas se você for corrupto, se você for o maior 71, se você for de afirmações falsas, que tem um artigo do Código Penal 344, 344, diz que o cara é 71. E aí? Cuidado com o que tu está encobrindo. Pedro estava encobrindo um falso moralismo. Pedro estava encobrindo uma falsa fé. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Pedro naquele momento estava ali, não iria prosperar com a sua fé, porque iria fraquejar. Isso pode também se aplicar para nós, que estamos fazendo negócios ilícitos, encobrir as nossas falhas, as nossas faltas, a falta de caráter, a falta da palavra. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não estou falando só de bens materiais, mas de paz, de espírito, de gozo, de alegria. Você não vai prosperar para a paz em Cristo, mas vai o quê? Acarrear tormentos. E vamos seguir a palavra. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Quando chega um fanfarrão desse na igreja, que a igreja está precisando de oração, que está raquítica, uma igreja sem oração está ficando sem combustível. Mas todo evento tem festa, é igreja festiva, está virando algo tipo festa country, já não tem mais o círculo de oração. A pessoa que está à frente não procura ensinar a palavra, não procura incentivar o membro a ler a palavra, buscar a presença de Deus, mas ocupa em eventos, em calendários de festividade.
E vai se distraindo, e o tempo vai passando, e Jesus está voltando, e o tempo vai passando, e Jesus está se aproximando, e o tempo está passando, e estão ficando desapercebidos, estão ficando velhos, e Jesus está voltando, e não estão se alimentando da palavra, e Jesus está voltando. Aonde é que eu vou honrar o meu Deus? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe. Quando ele coloca esse honra teu pai e a tua mãe, terreno, ele está fazendo a alusão também do primeiro mandamento. De Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terá outros deuses além de mim. Cadê a tua fé? Cadê essa convicção? Mas a hora e o momento você muda da água para o vinho. Na frente de todos eu sou um Pedro, eu sou a pedra, eu sou rocha. Vem a dificuldade, eu viro um murmurador. E aí eu vou correr atrás de subterfúgios, de amuletos. E eu gosto de criticar. Eu gosto de criticar o outro que se dobra perante a imagem. Eu gosto de criticar o outro que faz ofertas para a imagem. Que não falam, não ouvem, não andam. Mas eu aponto o dedo. E é hipocrisia dizer que eu tenho que botar um copo d'água. Se não botar o copo d'água, a oração não vai funcionar. Se eu não botar o manto na cabeça, não vai funcionar. Se eu não tocar na arca, não vai ser realizado o milagre. Então rasga a página de Jeremias 33:3, que aquilo ali não vale. Tu não precisa falar diretamente com Deus. O véu foi rasgado em Mateus 27. Tem que rasgar essas duas páginas, porque foram substituídas por amuletos, que eu digo que o outro faz, mas o meu não faz. Quanta hipocrisia, quanta falta de sabedoria. Oséias 4:6. O meu povo peca por falta de conhecimento. Hebreus 11 diz que ora a fé é firme fundamento das coisas que se esperam, das provas das coisas que não veem. Eu não estou vendo meu Jesus, mas eu creio, eu espero nele, porque um dia ele exclamou dizendo que eu tenho que acreditar nele, e acreditando nele vou acreditar de quem enviou ele. Eu não vou dar uma de bambambam aqui dizendo que eu sou seguro. Eu quero ver esse cara chegar assim, ó, nega a Cristo, tu vai morrer. Não, nem conheço esse cara. Nem conheço esse cara. É de outra etnia aí, não tem nada a ver comigo. Tira logo o corpo da reta. Vai chegar o tempo que nós vamos ser perseguidos pelo seu nome. Você é cristão? Em outros países comunistas e outros mais, se você declarar a sua fé que você é cristão, você é morto. E aqui nós temos a liberdade, por enquanto, pela graça de Deus, ainda de manifestar a nossa expressar. Na Constituição, artigo 5º, inciso 9, diz que nós temos a livre manifestação de crença religiosa, filosófica, opinião. Então ainda temos. Experimenta na Constituição lá. Ainda temos isso. Eu tenho que crer. Mas Pedro, não. Ele incentivou os outros ali. Não, Senhor, eu ficarei, por mais que seja na morte, eu te acompanharei. E os outros, nós também. Na hora quando Cristo foi preso, a galera pegou o beco, em outras palavras, todo mundo para um lado e para o outro. Cadê os discípulos que iriam ficar do lado de... Cadê Pedro? Eu não te negarei, Senhor. Eu sou a rocha. Todos podem, eu não me escandalizo não, porque eu confio em Ti, eu creio em Ti, Senhor. Pá, o cara pegou o beco, meu, correu. Eu vou fazer essa semana de evangelização. Pode botar o meu primeiro nome aí, que eu estarei aqui. Aí vem a chuva, ele está emborrado na rede. Isso é um sinal. Deus está dizendo para mim não sair não. Olha um óleo de peroba para passar na cara, né?
Tem isso, eu estou falando, estou brincando, mas acontece. E muito nas igrejas. Que não era para acontecer. Porque Jesus está em primeiro lugar. Só um lembrete. Quando Cristo diz aqui, no versículo 34, em verdade vos digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Algumas pessoas acham que era galo, só para a parte didática. Era proibido ter aves nesse período próximo dos palácios. Era proibido, não tinha. Pela tradução que veio passada, uma tradução hebraica, chama-se galisto. E na verdade, galisto para nós, quem serviu na parte das forças, sabe que tem o toque de trombeta, da corneta, que era a troca de turno. Então, esse galisto, quando Cristo falou que foi a madrugada que eles tramaram contra Cristo, antes que chegasse, tinham de prender ele antes do Shabat, então o que aconteceu? Eles fizeram tudo isso naquela da noite. Como acontece em alguns órgãos para aprovar leis loucas contra o seu povo. Então Cristo falou, antes dessas 3 vezes, esse toque do galo nada mais é do que, era quando os romanos tocavam ali aquela trombeta que é chamada de galisto, entendeu? Aí eles trocavam de turno. Por isso que Cristo falou, antes das 3, você me negará. Tá? Porque muita gente pensa que é galo mesmo. Não. É uma forma literária que foi colocada a tradução. Então até hoje muitas pessoas acham que era galo, mas não tinha galo lá, não. Era proibido. Jesus falou galo de uma forma liturgia que traduzido para nós entendemos como galo, mas na verdade ele chama-se galisto. E galisto para eles é a famosa corneta ou trombeta, que era justamente para mostrar que era troca de turnos. E cada troca de turnos são um turno que Jesus padeceu e foi escarnecido. Por isso que o Senhor falou para Pedro, em verdade te digo, nesta mesma noite, que antes que o galo ou o galisto toque 3 vezes me negarás. Aí começou a via sacra de Cristo. Mesmo que seja necessário morrer contigo, eu não te negarei. E ele negou 3 vezes. Mesmo que venham as tormentas na vida me perturbar, eu não abandonarei Cristo, porque eu estou firme. Procure ficar firme buscando todos os dias, se negando todos os dias, buscando a presença de Deus. Que você tem que entender que Cristo sempre está no comando de nossas vidas. Filipenses 1:3. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos lugares celestiais em Cristo. Jesus declara para nós, bendito, bendito o nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E nos lugares celestiais não há limites para a bênção de Deus. Quando ele declara isso, precisou do manto, precisou da caneta, precisou de eu botar água, precisou tocar a arca, precisou acender a fogueira lá. Se era para acender a fogueira, foi passar uma carne. Precisou? Não. Lembra que eu preguei na semana passada sobre a questão do centurião? Dai-me apenas uma palavra que o meu servo será restaurado. Olha a fé, a confiança. Ele se humilhou, mesmo sendo homem de autoridade, reconheceu a autoridade do Filho de Deus, porque ouviu. E aonde é que veio a fé desse homem? Aí eu vou fazer alusão da passagem, do ensinamento para mim e para você. Em Romanos 10:17, que aquela fé daquele homem, ele ouviu tanto da palavra de Deus, que a fé desenvolveu nele, o Espírito Santo tocou nele. Então a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro aqui não estava ouvindo, só estava acompanhando, porque na hora da aflição, ele abandonou e negou, e Jesus, vendo no íntimo do profundo do seu coração, sabia que ainda precisava
ainda a despertar e ter um crescimento, e muitos acontece isso. Eu quero te dizer hoje, meu irmão, não seja que nem Pedro, não seja os primeiros da fila dizendo, pode contar comigo, não. Peça a direção de Deus, confie, não se comprometa desnecessariamente, não seja tolo, não faça juramentos em vão, principalmente pelos céus, que nem um fio do cabelo é seu, e nem pela terra que é o estrado de Deus. Não faça isso, deixe na mão dele. Deus sabe o que é bom para nós. Filipenses 2, do 9 ao 10. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todos os nomes. Para que, mesmo Jesus, todos os joelhos se dobrem, a terra, o céu e debaixo da terra. Este nome tem poder. Deus falou, exaltou o nome de Cristo. O nome dele está exaltado. Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus exaltou soberanamente o nome, sobre todos os nomes, Jesus Cristo, para que em nome de Jesus todos os joelhos se dobrem. Todos, terra, os céus e sobre a terra. Pedro não entendeu, achou que ele era o bambamã. Quando ele viu que Cristo foi levado, começou a negar, porque ainda não tinha em seu coração entendido que tudo aquilo tinha um propósito para ser cumprido. Ele não creu. Em que você está crendo hoje? Em Deus? Ou nas promessas ou as falácias do homem? Eu não quero te coagir a nada. A coação é crime, já te falei. Eu não quero te coagir nem te constranger. Primeiro, te constranger, o constrangimento é 146 do Código Penal. Eu não quero te constranger a nada. E também não quero te coagir, te forçar, que também é crime. No Código Penal, se não me falha a memória, a coação é 344. Minha memória está ficando fraca. 344. Eu não posso te coagir. Falei do coagir e falei agora da coação. Entendeu? É isso que eu quero deixar para você. Amado, eu vou encerrar que já está dando o nosso horário. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aproveite. Busque a presença de Deus. Não seja que nem Pedro, dizendo que vai estar do lado de Deus e na primeira leva, no primeiro tormento, no primeiro vento, na primeira decepção, eu vou largar esse Deus. Não faço isso não. Pedro passou a noite todinha para negar 3 vezes, mas eu vejo gente negar Jesus em questão de segundos. Tá no manto, tá pulando. Aconteceu um desafeto, o cara já começa a murmurar. Aonde é que está a tua fé alicerçada? Em Deus? Ou nas coisas dos homens? Lembre-se, o nome de Jesus tem poder. E eu torno a buscar novamente, em João 12, 44, que Jesus exclamou, dizendo, quem crê em mim, acreditará em quem me enviou. Se você crê, você acredita quem enviou. Porque você entende que quando o Pai fala em Filipenses 2, 9, 10, que ele diz que pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que todo joelho na terra, sobre a terra e debaixo da terra se dobre, esse nome tem poder. Pedro não entendeu o poder de Jesus, do nosso Deus, e entrou no seu coração a dúvida, o temor, o medo. Mas Jesus, pela sua misericórdia, Pedro, 3 vezes me negará. Em outras palavras, se fosse dia de hoje, ele dizia assim, Pedro, baixa a bola aí, Pedro, aprende mais de mim, é necessário,
fica estufando o peito que nem galo, não. Ah, Deus comigo! Não. Espera. Ei, calado. Aprende de mim, que sou manso de coração e de espírito. Às vezes nós tomamos atitudes que nem Pedro. Achamos que estamos por cima. Somos inabaláveis, pois na verdade somos pó. Se enfiar uma agulha aqui, vai sair sangue. Pense bem nisso. Não seja que nem Pedro, alvoroçado. Acredite. Acredite que ele foi enviado. Acredite que o nome dele está acima de tudo. Acredite que ele tem poder e todos se dobram ao seu joelho. Acredite em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, que ele é o único mediador entre homem e Deus, só Jesus Cristo. Acredite. Acredite. Tu não precisa ficar se martirizando de rosa. Tu não precisa ficar colocando amuletos. É só você abrir em Jeremias 33:3 e ser sincero e dizer: Senhor, clama a Ele, que do céu Ele vai te responder. É só você reconhecer. Se eu estou falando que Ele está dizendo que é o único, que está pedindo que crê nele, que Deus mandou ele. Se eu estou falando para ele que o nome dele está acima de todos os nomes. Se eu estou dizendo que todos eles se dobrará. Não há ninguém para mediar. Então faça só isso, Senhor. Aqui é o teu servo que precisa da tua orientação. Aqui é o teu servo que precisa da tua ajuda. Que precisa de uma direção. Eu não preciso de água. Eu não preciso de caneta. Eu não preciso tocar na arca. Eu não preciso passar 3 sexta-feira. Tem gente que faz isso. Eu não preciso da rosa de Saron. Eu não preciso daquele feijão. Tem um lance do feijão aí também. Que é uma misericórdia, vem de cada coisa. Eu não preciso do sabão para me lambuzar todinho, não, para me limpar meu corpo do descarrego. Eu não preciso do sal, Senhor, não. Mas o sal, eu já falei, o sal grosso ele é legal. Uma carne para fazer um churrasco é muito bom. Nada disso. Oração. Senhor, vem, faça morada no meu coração, na minha vida, me guie. Jeremias 33:3 novamente. Clama a mim que do céu eu te ouvirei. Tu não precisa de nada disso, mas para você crer nisso, leia, aumente a sua fé. Romanos 10:17, a tua fé vai ser fortalecida em ouvir. E ouvir o quê? Que o sal vai fazer uma tirada. A arca, quando eu tocar nela 10 tocadas, eu vou guardar tudo. O manto eu vou cobrir, para o mal não me pegar. Não! A fé vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Estamos nas retas finais. Não sejamos nécios. Não sejamos bobos, porque o mal, ele está bem presente e ele não tem pressa. Ele está usando a promiscuidade nossa, o nosso descaso com a palavra, para colocar as coisas dentro da igreja e deturpar, botando aquilo que não é santo, botando o profano dentro do nosso convívio. Preste bem atenção, Jesus está voltando. Como é que está a sua vida? Mas eu vou morrer com ele. Eu estarei com ele. Cuidado. Pedro ainda teve a noite todinha. Teve 3 trocas de turno. Será se você terá esse tempo? Ou numa primeira troca você pode enveredar para o tormento? Pense bem. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Cristo. Viva a experiência com Ele todos os dias. Mas viva a esperança no seu coração que Ele vai voltar. Que Deus te guarde. Que Deus te cuide. E que Deus te abençoe. No santo nome de Jesus. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Amém.